E aí galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos aprender sobre as águas oceânicas. Vamos ver o que elas são. As águas oceânicas são formadas por grandes extensões de água salgada distribuídas em mares e oceanos, beleza? São grandes porções de água salgada, certo? Que vão ser distribuídas nessa forma, na forma de mares e na forma de oceanos. Muitas vezes os mares são uma parte do oceano, certo? Aqui eu coloquei a divisão dos continentes porque eu quero que vocês entendam como localizar os oceanos. Em outra aula vocês viram quais são os oceanos, né? Já observaram o mapa com os oceanos, mas hoje eu quero reforçar esse tema, ok? Então a gente vai ver aqui os continentes. Temos aí na cor laranja a América, a cor verde representa a África, o lilás é a Europa, o mapa amarelo corresponde à Ásia, o mapa rosa corresponde à Oceania e o mapa branco lá no sul, ali embaixo no mapa, corresponde à Antártida. Então vamos identificar onde é que os oceanos estão localizados. Temos 5 oceanos, tá bom? Em primeiro lugar, o Oceano Glacial Ártico. Fica ali no extremo norte, certo? É o menor dos oceanos. As águas desse oceano são muito geladas, tá bom? Lá no Polo Norte. E ele vai pegar, ele vai banhar parte do norte da Europa, o norte da América e o norte da Ásia. E aí temos o Oceano Glacial Antártico, que é no sul, certo? E ele vai banhar o continente antártico, a Antártida. E também vai ter águas com temperaturas muito baixas. Bem no meio do mapa temos o Oceano Atlântico, que é o oceano que banha o Brasil, certo? O Brasil é banhado por um só oceano, o Oceano Atlântico, beleza? Quando você vai na praia e olha para o mar, o que você está vendo é um pedacinho do Oceano Atlântico, certo? O Oceano Atlântico ele fica bem aí no meio do mapa, se estendendo entre os dois oceanos glaciais, ao norte e ao sul, e entre o continente americano, entre o continente africano e entre o continente europeu. O Oceano Atlântico que é muito importante para a história do nosso país também, né? Porque ele vai relacionar esses 3 continentes na nossa história, a Europa, a África e o nosso continente americano. E o maior de todos os continentes, que é o Oceano Pacífico, reparem que eu coloquei 2, não porque são 2 oceanos pacíficos, mas porque ele é muito grande. Então, eu tenho o Oceano Pacífico ali a oeste e tenho o Oceano Pacífico a leste também, certo? O Oceano Pacífico ele é tão grande que ele vai se estender do oeste da América ao leste da Oceania e da Ásia, certo? Terminando bem aqui no leste. E por último, o terceiro maior oceano, o Oceano Índico, que fica ao sul da Ásia e entre a África e a Oceania, né? E fica a norte também, né, do Oceano Glacial Antártico. E o Oceano Índico ele vai ficar entre esses 3 continentes. Gente, características das águas oceânicas. Nosso livro de geografia ele trata de 2 características principais, a salinidade e a temperatura. Vamos explorar esse assunto. A salinidade. Os oceanos possuem em média 3 gramas de cloreto de sódio, ou seja, sal de cozinha, por 100 mililitros de água, 100 ml de água, podendo variar de um oceano para outro. Alguns oceanos têm mais sal, outros menos. A salinidade é proveniente da dissolução das rochas do fundo dos oceanos e de sedimentos trazidos pelas águas dos rios. Veja bem, salinidade em resumo é o teor de sal, certo? As águas oceânicas elas têm sais, entre eles o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha comum que nós consumimos nos nossos alimentos. E por que as águas oceânicas têm sal? Por que a água do mar é salgada? Por causa da dissolução das rochas no fundo do oceano. Essas rochas, né, pela ação da água, elas começam a se desintegrar e esses sais liberados pelas rochas é o que vão dar essa salinidade para as águas oceânicas. Além das rochas submersas pelas águas oceânicas, os rios também transportam muitos sedimentos
que são o que? Sedimentos? Fragmentos das rochas também, né? Para os oceanos. Então esse sal que a gente consome, certo? É fruto da dissolução dessas rochas, beleza? E aí a temperatura, que varia de acordo com a latitude e a profundidade. Latitude e a profundidade. As áreas próximas à linha do Equador possuem as águas mais aquecidas, pois recebem a radiação solar com maior intensidade. Já as águas superficiais são mais aquecidas que as de regiões profundas, onde os raios solares não conseguem chegar. Eu coloquei aqui uma imagem que foi usada na correção de uma atividade que a gente trabalhou, certo? Já nesse período de quarentena em que a gente está trabalhando por aqui. Então vamos relembrar sobre latitude. Latitude, certo? São aquelas linhas horizontais, beleza? De modo didático, são aquelas linhas horizontais que circundam o nosso planeta de leste. Aliás, de leste a oeste, né? E temos a latitude de norte a sul. Galerinha, a linha do Equador, certo? Que é a linha vermelha, é a região na Terra que recebe os raios solares com mais intensidade. Então, próximo à linha do Equador, as águas oceânicas serão mais quentes porque recebem a radiação solar com mais força. E as regiões que têm as latitudes maiores, né? Ou seja, aquelas que estão ali a norte e a sul, né? Você repara que os números vão aumentando. Essas latitudes, quanto maior a latitude, mais baixa vai ser a temperatura, né? E aí os oceanos glaciais, eles são oceanos que possuem temperaturas mais baixas, porque estão muito distantes da linha do Equador. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente, ok? E aqui ele fala também da questão da profundidade. Águas que têm uma profundidade maior, certo? Uma profundidade maior, elas também vão ter temperaturas mais baixas. Quanto mais superficial for a água, certo? Mais ela vai receber a intensidade da radiação solar. Portanto, será mais quente. E aí, gente, vamos para a definição dos mares. Os mares são porções dos oceanos dispostos nas proximidades dos continentes ou no interior deles. Repare que a autora do nosso livro diz que eles são porções dos oceanos, beleza? Temos 3 tipos de mares. O mar fechado, que não tem ligação com o oceano, certo? O tempo acabou separando esse mar do oceano, então não tem como você atingir o oceano através desse mar e nem atingir esse mar através do oceano. O mar interior, que tem uma pequena ligação com o oceano, são mares que ainda é possível chegar ao oceano e vice-versa. E o mar aberto, que é o mais comum, que são os mares mais próximos aos continentes, certo? Aos arquipélagos, aos conjuntos de ilhas, e tem uma ligação aberta com o oceano. E aí, galerinha, a importância das águas oceânicas. Qual é a importância dessas águas? Em primeiro lugar, a biodiversidade, ou seja, a variedade de seres vivos. As águas oceânicas, elas têm uma rica variedade de espécies animais, vegetais, bactérias, fungos, etc. E temos as algas marinhas, né, que são vegetais que vão liberar uma enorme quantidade de oxigênio na atmosfera e são essenciais para a nossa sobrevivência, até porque nós respiramos exatamente oxigênio, né? Temos a extração animal, ou seja, pesca. Quando eu falo extração, eu estou querendo dizer extrair, ou seja, retirar. A extração animal, que é a pesca, ela pode ser dividida em 2 tipos, que é a pesca artesanal, que pessoas que moram em comunidades, né, próximas aos oceanos, aos mares, às praias, elas sobrevivem da pesca, né? Vendem o peixe no comércio, vendem o peixe em casa, vendem um peixe para bares, restaurantes, enfim. E usam recursos, né, simples, né? São pessoas mais simples, humildes. Elas mesmas fabricam suas redes, elas usam pequenas embarcações, enfim. E temos a pesca industrial, que já é produzida por grandes empresas, certo? A pesca industrial ela vai ter embarcações maiores, vai ter redes maiores. Os pescadores, eles não são pessoas que ganham a vida com o peixe, vendendo seu peixe. Eles são trabalhadores que recebem salário para pescar, certo? E esses peixes são os que vão, por exemplo, para a lata de sardinha, tá bom?
E aí temos a extração mineral e energética, como exemplo o sal, né? O sal que nós consumimos que vem do oceano, e o petróleo, né, que serve de matéria-prima para vários objetos, que serve de combustível, né? O petróleo ele fica não debaixo do oceano, mas abaixo das terras submersas pelo oceano. Tá aqui o oceano, embaixo do oceano tem terra, certo? Embaixo dessa camada de terra vai ter o petróleo, que é essencial também para as nossas atividades. E o transporte, né, gente? Principalmente de mercadorias. Antes de inventarem o avião, os oceanos eram principalmente para transportar pessoas, né? Não só mercadorias, mas hoje é mais comum que os oceanos sirvam para transportar mercadorias. E os oceanos então são essenciais para ligar o mundo, né? Os países eles fazem comércio entre si. Por exemplo, o Brasil exporta soja, por exemplo, ele vai transportar a soja em navios como esses para outros locais, outros países, beleza? E os produtos que você também consome que vêm de outros países também vêm dessa forma, né, navegando nos oceanos. E aí o efeito colateral da nossa exploração do oceano: poluição, né, lixo. Esse lixo ele acaba se acumulando, passa milhões de anos para a natureza diluir. O petróleo acaba vazando em alguns casos, né, das próprias plataformas de extração de petróleo, como navios que transportam petróleo. Isso aqui é uma imagem que há pouco tempo atrás, né, inclusive foi um vazamento de vários barris de petróleo, acabou atingindo inclusive o nosso litoral aqui, né, e as consequências, né, gravíssimas para aquela vida que depende do mar, certo? E a pesca também de animais que estão em risco de extinção, né? Como por exemplo a baleia. As baleias, a pesca da baleia é proibida na maioria dos países, mas tem alguns países ainda que permitem, certo? Ainda existe a pesca, né, irregular, criminosa, né? Imagens bastante tristes. Então eu quero terminar essa aula com essa mensagem, tá? Cuide do meio ambiente. Talvez você não possa fazer grande coisa, mas fazendo a nossa pequena parte, a gente já está fazendo alguma diferença, certo? Por exemplo, se você está tomando água mineral na rua e joga a garrafa no chão e vier uma chuva, essa garrafa ela pode entupir os bueiros, gerar enchentes, né? E isso vai se voltar contra você. E se por acaso ela não entupir, essa garrafa vai parar onde? No oceano, que é o caminho natural de toda a água que vão dos rios, né? Então, gente, vamos cuidar, vamos fazer nossa parte, vamos evitar poluir, enfim, pequenos gestos, né? Se todo mundo fizesse pequenos gestos, a gente já ia ter grandes ganhos, ok? Então, galerinha, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham aprendido, tá bom? Até a próxima, valeu!